Shen Yanshin fazia parte da antiga elite da sociedade, mas, de repente, voltou ao último ano do ensino médio. Agora, ele pretende fazer mudanças e melhorar o relacionamento que tinha com seus amigos. A história começa com Shen Yanshin olhando fixamente para frente, cobrindo parte do rosto com a mão. Ao fundo, um céu estrelado e uma lua cheia iluminam a noite. Ele está em um prédio alto quando, de repente, um homem de meia idade, acompanhado por algumas mulheres, se aproxima e o cumprimenta respeitosamente, chamando de Sr. Shen. O homem ergue sua taça de vinho para um brinde, com um olhar brilhante, elogia Shen como um jovem promissor. No entanto, Shen permanece calmo e rejeita o elogio. O homem hesita diante de sua frieza, mas continua insistindo, oferecendo-lhe mais bebida e tentando convencê-lo a confiar nele, garantindo que não precisa se preocupar com nada. No entanto, Shen o encara com desaprovação enquanto seu interlocutor bebe, tentando distraí-lo. Ele observa seu próprio reflexo na taça de vinho e, por um momento, se perde em pensamentos. Seu nome ecoa em sua mente, mas ele já não se reconhece mais. Convencido, Shen conclui que todos ao seu redor são hipócritas e só o tratam daquela forma porque ele é milionário, incluindo o homem e as mulheres sentadas no sofá ao lado, cuja falsidade é evidente. Logo, uma jovem chamada Zameneji aparece e comenta que a futura esposa de Shen terá muita sorte. O homem que os acompanha, no entanto, a corrige, dizendo que Shen está solteiro e é um dos partidos mais cobiçados do momento. Jian, um pouco envergonhada, senta-se ao lado dele e logo percebe sua sofisticação e altos padrões. Segurando um cartão de visitas, ela anseia por uma oportunidade de ser notada. Decidida, Jian se aproxima e começa a elogiar Shen, falando sobre a importância de equilibrar família e carreira. Ele a escuta em silêncio. Então, discretamente, ela se inclina e entrega seu cartão de visitas, esperando que ele o aceite. Shen pega o cartão com um leve sorriso, e Zhan fica radiante. Na mesa, há uma garrafa de álcool. O homem percebe que Shen mal bebeu, mas, ainda assim, se oferece para levá-lo para casa. Shen recusa firmemente, dizendo que sua casa fica perto o suficiente para ele ir sozinho. Ele suspira, caminha até seu carro e, segurando o paletó em uma mão, coloca a outra na maçaneta da porta. De repente, um som alto próximo às rodas do veículo chama sua atenção. Ele se abaixa e encontra um pequeno gato laranja. Pegando nos braços, Shen comenta que o filhote teve sorte de ter sido notado, pois, caso contrário, poderia ter sido atropelado. Em seguida, solta o gatinho, que rapidamente foge antes de desaparecer na escuridão. Antes de sumir, o animal ainda olha para Shen uma última vez. Os faróis do carro brilham intensamente, iluminando a noite. Shen se acomoda no banco da frente, fecha os olhos e relaxa. Ao abri-los novamente, olha pela janela e vê o mesmo gatinho laranja ao lado de dois gatos adultos. Naquele instante, ele se lembra de sua própria família e percebe que não os visita há muito tempo. Decidido, liga o carro e coloca a mão no câmbio, preparando-se para dirigir para casa. Com o cinto de segurança afivelado, ele alcança o bolso da camisa e puxa uma grande quantidade de cartões de visita. Entre eles, está o de Zhan, marcado com um traço de batom. Shen encara os cartões por um longo momento, pensativo. Então, sem hesitar, joga todos fora. Os cartões se espalham caoticamente pelo chão. Alguns são levados pelo vento, enquanto outros ele simplesmente atropela. Ao partir sem olhar para trás, Shen segue seu caminho sob as luzes da cidade noturna. Vários arranha-céus são visíveis ao fundo. Shen mantém uma das mãos no volante e a outra apoiada no queixo. Ele olha pela janela enquanto escuta a música. Após um tempo, ele volta o olhar para a estrada e segura o volante com firmeza. Aumenta a velocidade com confiança, acompanhando as palavras da canção. Cerca de 500 quilômetros. De repente, um enorme caminhão vem em sua direção, com os faróis brilhando intensamente. Os olhos do protagonista se arregalam em choque. O horror e o medo são visíveis neles. Então, de forma repentina, uma garota o chama. Ela usa um vestido longo e está com uma bicicleta. A garota diz que fumar é proibido ali. Shen fecha os olhos, segurando a cabeça com uma das mãos, que de repente começa a doer. Ele abre um olho e tenta entender o que exatamente aconteceu com ele e onde está. A garota de vestido longo está em sua frente, com uma expressão surpresa no rosto. As pessoas ao fundo reagem com espanto à falta de atenção dela. Um rapaz sentado em um banco tosse, e o protagonista fica confuso por não reconhecer quem está ao seu lado. Seus olhos se arregalam em completa incompreensão. Parecia que tudo não passava de um sonho. O protagonista continua perplexo com o que está acontecendo e, de repente, nota algo. Sob o olhar intrigado de seu companheiro, ele percebe seu reflexo próximo ao banco onde estão sentados. Seus olhos se arregalam ainda mais, e uma gota de suor escorre pelo rosto. Ele se pergunta se aquilo seria algum tipo de viagem no tempo. O garoto simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. A garota de cabelos escuros abaixa o olhar de forma constrangida, permanecendo em silêncio e esperando pelo menos alguma reação de Shen. O protagonista é então agarrado pelo rosto. Um homem diz que seu comportamento não é normal e que isso não deveria acontecer sob nenhuma circunstância.
O desconhecido, alto, fecha a mão em um punho e diz que espera que o protagonista tenha um futuro feliz e se recupere de um coração partido. Shen se irrita com a insistência daquele estranho em suas palavras. Seu amigo, sentado com ele no banco, está confuso, sem entender o que aconteceu com o jovem. Shen se inclina para a frente, segurando um cigarro nas mãos. Sua expressão facial se torna imensamente sombria, e ele pergunta, com frieza e seriedade, quem é o homem alto desconhecido? O terror se reflete no rosto do estranho diante de tal reação. Ele decide que precisa ir embora e murmura que Shen não merece tanta atenção. Enquanto isso, a garota apenas observa em silêncio, mas finalmente decide falar. Ela diz que, se Shen realmente quiser ignorá-la, tudo bem, mas deixa claro que não quer um relacionamento agora e que sua opinião não mudará nada. Shen a encara, preocupado, ao ouvir isso. A garota continua, dizendo que, se ele insistir, contará à sua mãe sobre o cigarro. O protagonista nem se lembra de quem é sua mãe, mas sente medo de que ela descubra. Tomado pela raiva, ele não entende como a garota poderia saber sobre sua mãe. Seu amigo continua a olhá-lo com incompreensão, enquanto o homem alto vai ficando cada vez mais irritado. A garota estende uma garrafa de água para Shen e diz que ele deve comparecer à matrícula mais tarde. Ele recusa a oferta, e o homem alto reclama que o protagonista está apenas fingindo ser durão. De repente, a garota se cala. Annie não entende o comportamento do protagonista. Aos poucos, ela estende a mão com a garrafa de água para ele, mas depois a deixa no banco e, com um olhar insatisfeito, se vira e vai embora. Shen não comenta nada e apenas observa a garota e o homem alto partirem de bicicleta. Ele então se vira para seu amigo e pergunta se realmente confessou seus sentimentos a ela. O amigo coloca a mão em seu ombro e pede que ele pare de fingir. O protagonista percebe que essa é a garota por quem teve uma queda quando era estudante. Ele então olha com dúvida para o rapaz ao seu lado e pergunta quem ele é. Seu melhor amigo, Wang Zibo, o agarra pela camisa e grita que é seu melhor amigo e que sempre fumou com ele. O protagonista questiona se ele é aquele Zeebo que foi para o Iraque. Isso deixa seu amigo ainda mais irritado. Após um tempo, eles caminham por uma rua típica chinesa, onde há muitas lojas e casas de 3 andares. O amigo pede para ele não beber tanto por causa da matrícula. O protagonista responde que entende. Depois de um tempo, eles chegam à sala de aula. O protagonista recebe parabéns por ter se formado com sucesso na escola. Seu professor, com um leve sorriso e olhos fechados, entrega o aviso de formatura. Seu amigo fica surpreso ao saber que ele passou no exame de primeiro nível, e Shen menciona que também passou no segundo nível sem dificuldades. Então, o jovem olha para seu professor sorridente chamado Lao Shu. O protagonista lembra que esse professor não resistirá a uma doença causada pelo cigarro e, infelizmente, ele não poderá comparecer ao seu funeral porque estará no exterior no futuro. Enquanto isso, Wang agradece ao professor pela atenção. Shen, naquele momento, percebe que realmente voltou no tempo. De repente, o jovem nota um maço vermelho de cigarros sobre a mesa, ao lado de uma caneta e uma pilha de papéis. O protagonista rapidamente pega os cigarros para si. Sob os olhares surpresos do professor e de seu amigo, Shen pede a Lao Shu que fume menos. Ele olha para o professor com um maço de cigarros na mão e lembra que ensinar no ensino médio já é difícil, mas fumar vai prejudicá-lo ainda mais. O professor encara Shen com evidente incompreensão, pois claramente não esperava tais palavras dele. No entanto, o professor levemente diz ao protagonista que fumará menos no futuro. Shen responde que já vai pegar seus cigarros agora, só para garantir, o que deixa seu amigo e o professor ainda mais surpresos. Aquele cara alto está indignado. Mas por quê? Shen foi aceito na universidade mais importante. Uma garota tenta defendê-lo, dizendo que ele sempre teve boas notas e que esse conflito é apenas um mal-entendido. O rapaz não quer saber e continua indignado. A garota insiste em defender Shen e tenta explicar o motivo pelo qual ele fuma. O rapaz a interrompe, chamando o protagonista de criminoso e brigão. Nesse momento, Shen e seu amigo aparecem atrás dele. Shen se aproxima da garota por quem estava apaixonado e pergunta onde ela vai estudar agora. A garota cora levemente e responde que estudará na Universidade Tung Hai. O jovem diz que irá para a vizinha Universidade de Finanças e Economia. O outro rapaz tenta humilhá-lo, mas não consegue nada, pois o protagonista sequer presta atenção. Shen pergunta as horas, e a garota olha para seu relógio, dizendo que são 5h20. O protagonista pega sua mão e pergunta onde ela comprou o relógio, sugerindo também que esse horário significa eu te amo. O rapaz alto, indignado, o empurra, acusando de tentar reafirmar seus sentimentos pela garota. Mas Shen não reage a isso. Ele decide se afastar enquanto o rapaz grita furioso atrás dele. Enquanto isso, de um alto-falante preso a um poste, ouvem-se sons que parecem música. Os raios de sol atravessam as janelas, iluminando uma sala de aula vazia, onde a bandeira da China se destaca intensamente na parede. Shen caminha calmamente para fora da escola, segurando um caderno em suas mãos, enquanto observa as crianças uniformizadas andando por perto. Ele olha para o lado e vê um grupo de garotos jogando basquete, tentando acertar a bola na cesta. Os alunos que caminham em direção à quadra conversam e riem entre si, discutindo algo interessante.
O protagonista olha para o sol, que ilumina seu rosto cansado, mas relaxado. Ele fecha os olhos, aproveitando a sensação da luz solar. Os últimos raios de sol que iluminam a rua começam a desaparecer, dando lugar à noite, enquanto ele caminha ao lado de seu melhor amigo. O protagonista pensa que, pela primeira vez em vários anos, tem a oportunidade de voltar para casa. De repente, alguém atrás dele chama seu nome, fazendo Shen e Zibo se virarem. Eles veem Xiao Yan e o rapaz que ele encontrou mais cedo na escola. O protagonista não fica feliz em vê-los novamente. Xiao se aproxima dele em uma bicicleta e diz que ele e seu amigo não escreveram nada no caderno para seus colegas de classe. O protagonista a encara em silêncio, abaixando seu olhar curioso. Um pouco hesitante, Xiao pega o caderno da cesta da bicicleta. Ela segura o caderno e o estende para Shen, pedindo que ele escreva algo como lembrança para ela. O rapaz alto olha para o protagonista com ainda mais irritação e insatisfação do que antes, esperando uma atitude sua. Ele exige que Shen escreva algo bom, em vez de apenas olhar para Xiao. A garota fica um pouco corada e pede para ele parar de encará-la. Mas o protagonista se justifica dizendo que estava apenas olhando para o caderno. Ele abre o caderno da colega e começa a analisar o que estava escrito ali. O caderno já está cheio de desejos escritos por outras pessoas. A atenção de Shen é atraída por um poema de William Yeats, que o rapaz alto chamado Gao copiou e colocou como se fosse de sua autoria. Xiao aponta a caneta para uma página em branco do caderno e exige que Shen escreva algo, em vez de apenas folhear tudo. Diante disso, o protagonista decide entregar o caderno para seu melhor amigo escrever primeiro. No entanto, ele ainda não sabe o que escrever e fica envergonhado. Wang escreve um desejo para Xiao, dizendo que espera que ela fique cada vez mais bonita com o passar dos anos. Em seguida, o caderno retorna para as mãos de Shen, e agora ele precisa escrever algo também. Mas, além do desejo de que ela permaneça jovem, ele não consegue pensar em nada. Após refletir por um momento, o protagonista começa a escrever lentamente seus desejos no caderno de Xiao. Ele compõe um pequeno poema com um jogo de palavras. Gao debocha dele, mas a outra garota acha o poema único. Xiao examina atentamente a página e percebe que os versos foram escritos de forma muito cuidadosa. Ela então avisa Shen que não contará à mãe dela que ele fumou. Gao a incentiva a ir para casa, dizendo que logo escurecerá. Shen e Wang observam o grupo se afastar. Seu amigo fica indignado por ter sido forçado a assinar o caderno primeiro. O protagonista o provoca, perguntando se ele sente algo por Xiao, o que seu amigo nega imediatamente. Eles continuam caminhando juntos, e Shen sugere que vão a uma hamburgueria no dia seguinte. Seu melhor amigo fica surpreso com a sugestão. Shen explica que tem um jantar em família naquela noite. Zibo olha para ele e pergunta se ele não poderia simplesmente pular esse jantar. O protagonista vira em um beco e se afasta, deixando seu amigo para trás, dizendo que ele não entende nada. O amigo fica parado, olhando para ele com incompreensão, sem dizer uma única palavra. O protagonista caminha pelo beco estreito, iluminado por lanternas e letreiros de vários estabelecimentos. Enquanto anda, sua mente é tomada por lembranças da infância. Ele se recorda de quando chegou em casa com o uniforme da escola todo sujo e sua mãe o repreendeu. Também se lembra de quando, já adolescente, sua mãe lhe pediu para levar comida para ela, mas ele recusou. Outras memórias vêm à tona, como uma noite específica em que ficou até tarde cercado por uma montanha de livros, tentando terminar a lição de casa. Entre os pensamentos, surge a lembrança de um homem de meia-idade no clube da escola, alguém que, no futuro, tentaria bajulá-lo. Shen reflete sobre sua infância, adolescência e o futuro que já consegue prever. Ele se aproxima de uma porta vermelha, fechada atrás de um portão de metal. Por um momento, fica parado, observando-a. Um leve sorriso toca seus lábios enquanto a luz fraca de um poste ilumina seu rosto. Parado na entrada, ele ergue a mão e bate na porta, exigindo que sua mãe a abra. A porta se abre de repente. Sua mãe aparece, irritada com o barulho e reclamando que ele sempre esquece as chaves. Shen entra, resmungando sobre o calor e dizendo que precisa ligar o ar-condicionado. Enquanto procura o controle remoto, pergunta onde está seu pai. A mãe responde que ele ainda está no trabalho. Em seguida, entrega ao filho um prato com várias fatias de melancia. Shen fica surpreso, mas logo começa a comer. Ele agradece e sua mãe o orienta a comer com calma. Enquanto está sentado no sofá, ela pede que ele tome um banho mais tarde e lembra que deixou seus documentos de admissão na mesa. Saboreando a melancia, Shen percebe que o gosto ainda é o mesmo de sempre, um sabor familiar e reconfortante. Longe dali, em um prédio alto com luzes acesas no meio da noite, sua mãe segura a carta de aceitação da universidade em suas mãos. Ela sorri orgulhosamente e fica feliz por agora ter um estudante universitário na família. O protagonista está no banheiro, ouvindo os planos de sua mãe para o seu futuro. A mulher já pensa na formatura da universidade e em seus futuros netos. O jovem sorri ironicamente, olhando para si mesmo no espelho. Ele pensa consigo mesmo que sua mãe não verá seus netos pelos próximos 35 anos. Seus pensamentos são interrompidos pelo barulho vindo da sala de estar de seu apartamento. Saindo do chuveiro, ele percebe que seu pai já voltou para casa.
O pai do protagonista está na sala, desabotoando a camisa enquanto confirma sua chegada. Apesar do evidente cansaço, algo chama sua atenção. Ele pega o controle do ar-condicionado e ajusta a temperatura para garantir o conforto da família. De repente, a mãe furiosa invade o cômodo segurando um casaco e um maço de cigarros, acusando Shen de estar fumando. O protagonista tenta se justificar, dizendo que o professor lhe deu os cigarros para ajudá-lo a passar nos exames, mas a mãe não acredita e acusa o pai de não dar atenção suficiente ao filho. O pai afirma que ainda é muito cedo para Shen fumar, e a mãe acrescenta que o marido também deveria fumar menos e que já é hora de todos se sentarem à mesa. Agora, os pais do protagonista estão sentados na cama, e sua mãe pede para dar dinheiro ao filho para levar para a universidade. O pai responde que o filho deve seguir seu próprio caminho e fazer o que quiser. A mãe olha para o marido com preocupação e reclama que, com o tempo, o filho tem dado cada vez menos ouvidos a ela. Embora os pais sempre tenham incentivado as ideias do filho, o pai observa que, mesmo que Shen não seja o melhor aluno, sua inteligência nunca o deixará cair, e que precisam apoiá-lo. A mãe de Shen escuta atentamente tudo que o marido diz sobre o futuro do filho. Ela desvia o olhar, perdida em seus próprios pensamentos sobre ele. Está começando a amanhecer em uma rua comum da China. Os postes de luz ainda estão acesos. No criado mudo, há um despertador que sinaliza que é hora de se levantar. O protagonista, sem pensar em nada, está parcialmente coberto por um cobertor. Ele volta o olhar para o despertador que repousa tranquilamente no criado mudo. Em seguida, observa o quarto ao seu redor, especialmente os mangás na estante, e percebe que definitivamente quer permanecer ali. Enquanto isso, um forte fluxo de água escorre da torneira do banheiro. Sua mãe comenta que Shen acordou cedo hoje. O protagonista escova os dentes calmamente e olha para sua mãe cansada, dizendo que está com fome. A mãe boceja e diz que ele pode comprar o próprio café da manhã, pois ela vai voltar a dormir. Shen não responde, mas pensa que esse claramente não é o jeito certo de criar um filho. Algum tempo depois, o jovem chega a uma barraca de comida de rua em um parque infantil e pergunta o preço de uma panqueca de ovo. Após a resposta do vendedor, ele fica mentalmente surpreso com o preço tão baixo e pede 2 pastéis para si. Shen se pergunta onde está o pagamento por código. O vendedor o encara totalmente confuso, sem entender do que ele está falando. O protagonista sente como se tivesse levado um choque elétrico ao perceber que está no ano de 2002 e que não pode pagar com o celular. Então, ele se dá conta de que não tem dinheiro com ele. Sua mãe não lhe deu nada, e o vendedor pergunta se ele ainda quer comprar. Shen recusa rapidamente e inventa uma desculpa dizendo que panquecas fazem mal, porque sua avó lhe disse isso. Desapontado, ele volta para casa, mentalmente reclamando que o sistema de pagamento e a vida no passado eram extremamente inconvenientes. De repente, Shen se distrai de seus pensamentos ao notar algo à sua frente. Xiao está correndo com um traje de corrida, claramente sem fôlego. O protagonista a chama, e Xiao imediatamente volta sua atenção para ele. A garota parece surpresa, não esperando vê-lo tão cedo. Ela o encara e pergunta o que ele está fazendo ali tão cedo, afinal, ainda são 6h30 da manhã. De repente, um pensamento passa rapidamente por sua mente, mas ela não tem tempo de desenvolver a ideia completamente. O protagonista a cumprimenta, mas Xiao interrompe rapidamente e diz que já sabe por que ele está ali. Colocando as mãos na cintura, ela repete mais uma vez que não quer um relacionamento. O protagonista congela no lugar, sem esperar esse tipo de conclusão. Xiao assume que ele acordou tão cedo justamente para observá-la. Cruzando os braços, ela encara Shen e pergunta se ele estava tentando chamar sua atenção ao ignorá-la no dia anterior. Shen permanece em silêncio, se levantando de forma desajeitada. Então, ele ouve a garota dizer que ele é um cara legal, mas que ela não quer um relacionamento e que só poderão falar sobre isso depois da formatura. Nesse momento, o protagonista percebe que esse é exatamente o motivo pelo qual ainda não estão namorando. Xiao continua explicando que não quer distrações e pensa consigo mesma sobre a promessa que fez durante toda a escola de que não se envolveria romanticamente. Ela pede a Shen para não insistir no assunto, pois tudo já está claro. Ele concorda e, mudando de assunto, elogia sua inteligência antes de convidá-la para tomar café da manhã e conversarem um pouco. Xiao fica um pouco envergonhada e diz que, na verdade, deveria ser ela convidá-lo, já que ele ajuda muito nos estudos. O protagonista concorda e sugere irem a uma loja de conveniência perto da delegacia, onde vendem leite de soja e feijão refrito. Ele garante que será delicioso. O restaurante tem uma cor amarela vibrante. Há vários policiais comuns e transeuntes por lá. Um conhecido cumprimenta Xiao, e ela responde com um sorriso educado. Enquanto isso, o protagonista saboreia sua comida favorita. O tiozão repreende, dizendo que Shen come demais e não entende o mal que isso pode causar. O protagonista apenas o encara, questionador, enquanto mastiga mais um bolinho. O jovem afirma que estará em perfeita forma até os 30 anos. Xiao pergunta como ele sabe disso, e ele explica que, alguns dias atrás, encontrou um vidente, então conhece seu futuro com certeza e continua comendo. Shen também disse que será rico e bem-sucedido, mas, infelizmente, não terá uma esposa, pois não possui uma linha matrimonial.
A garota fica irritada e diz que isso é absurdo, pois os homens mudam rapidamente de opinião e sentimentos. Shen responde que um vidente lhe ensinou a ler as fortunas da palma da mão, explicando que cada padrão é único e revela o destino de uma pessoa. O jovem observa que os pães feitos pelo dono ou por sua esposa são diferentes. Ele conta que os pães do dono são lisos, enquanto os da esposa têm dobras. Xiao fica cético em relação a essa afirmação. Então, eles voltam seu olhar perplexo e um pouco desconfortável para os proprietários do restaurante para observá-los trabalhando e fazendo os pães. A garota observa o dono e sua esposa preparando os pães. Ela presta atenção na tábua onde eles estão dispostos e percebe que, de fato, possuem texturas e formatos completamente diferentes. Ela observa isso com choque. Nesse momento, o protagonista conclui que ela não tem conhecimento básico sobre panificação, pois o formato do pão depende do recheio, e esse é todo o segredo. Ele chama a atenção de Xiao e estende a mão para ela, o que faz a garota afastá-la da atenção do dono do restaurante e de sua esposa. Com uma expressão travessa no rosto, o protagonista pensa que, com a ajuda da adivinhação, pode confundir uma pessoa. Então, ele estende a mão e convida a garota a ver sua palma. Xiao pergunta o que ele está fazendo, mas ele responde que é apenas adivinhação. Depois de pensar por um momento, a garota finalmente decide confiar nele nesse assunto. O protagonista olha para a própria mão e começa a explicar o significado dos padrões segundo o confucionismo. Ele diz que, se a linha da salvação for longa, a pessoa será saudável e feliz. Xiao fica surpresa com essa afirmação, pois não esperava palavras tão sérias do protagonista. Ele aponta uma linha de sabedoria na mão dela, dizendo que ela adora fantasiar e que também será feliz. Ele chama a linha do casamento de confusa e diz que ela precisa se manter afastada dos caras que vivem ao seu redor, alertando-a para ter cuidado. O jovem faz uma pausa dramática e, então, afirma que parece ter descoberto quem é o marido ideal dela. Quando Xiao se surpreende, ele segura sua mão e declara que seu marido ideal está bem na frente dela. Indignada, a garota afasta a mão rapidamente, e Shen aproveita para agradecer pelo café da manhã. O jovem caminha relaxado em direção à saída do restaurante, preparando-se para ir para casa. A esposa do dono do restaurante lança um olhar penetrante e desconfiado para ele. Shen, sem hesitar, diz a ela que a garota pagou por sua refeição. Nesse momento, um policial entra no restaurante e olha atentamente para o protagonista. Shen, com um palito de dente na boca, encara o policial com uma expressão de dúvida, sentindo que aquelas pessoas lhe parecem familiares. O policial começa a conversar com alguém atrás dele, enquanto a esposa do dono do restaurante lança um olhar desaprovador na direção de Shen. O protagonista, completamente confuso, se vira tentando entender o que está acontecendo. A esposa do dono do restaurante aponta diretamente para Shen enquanto fala com o policial. De repente, o policial se vira e encara o protagonista junto com a esposa do dono. Seus olhos se estreitam de raiva e insatisfação ao ver o jovem. Shen parece chocado e, sem perder tempo, se despede rapidamente de Xiao, dizendo que precisa ir para casa com urgência, pois tem trabalho a fazer. Ele sai correndo, percebendo, com um calafrio na espinha, que aquele policial é ninguém menos que o pai de Xiao. No início da manhã, um ônibus azul de 2 andares está parado na estação Genshin. Aos poucos, vai se enchendo de passageiros. O protagonista e seu melhor amigo discutem a diferença entre as garotas da universidade e as do ensino médio, além do fato de que, ao contrário do colégio, a universidade é uma escolha de estudo do aluno. O protagonista fica irritado porque seu amigo está fazendo muitas perguntas, mas sua atenção muda quando o amigo menciona que viu Xiao. Rapidamente, ele olha pela janela, e Zibo percebe que o assunto despertou seu interesse. O jovem observa a cena do lado de fora. A garota está ao lado do pai, próximo a um carro aberto. O amigo comenta que o carro do pai de Xiao quebrou e que o protagonista não vê Xiao desde a confusão com seu pai no restaurante. A garota percebe que está sendo observada e vira a cabeça para encarar seu observador. Ao notar que é Shen, ela se afasta com desagrado. Enquanto isso, o motorista do ônibus pergunta se está tudo bem com o capitão. O policial responde que o carro quebrou e que ele queria levar sua filha para a universidade. O motorista se oferece para dar uma carona a Xiao, já que o caminho do ônibus passa pelo destino dela. O capitão da polícia tem sua atenção desviada por uma voz perguntando se o carro quebrou. Era o cara alto chamado Gao. Ele se oferece para levar Xiao até a universidade, garantindo que a manterá segura e comentando que o ônibus está cheio, então seria mais fácil ir de carro. O protagonista observa a cena, certo de que o capitão recusaria. O policial, cansado das frustrações do dia, não confia no rico Gao e suspeita de suas intenções. Então, ele decide perguntar à filha se ela prefere ir de ônibus ou aceitar a carona. Ele aguarda a resposta de Xiao, enquanto Gao brilha de esperança e expectativa. No entanto, Xiao escolhe viajar de ônibus, deixando o protagonista sem palavras para comentar a situação. Shen então convida seu amigo para mudar de assento, mas Zibo se recusa. Ele pede que seu melhor amigo troque de lugar para que Xiao possa sentar ao seu lado. Zibo pergunta por que ele mesmo não troca de assento, e Shen responde que está se sentindo mal.
A garota para em frente ao ônibus e fica no corredor entre os assentos de Shen. Ele olha para fora da janela, enquanto seu melhor amigo mantém os olhos fechados. Mesmo contrariado, Zibo troca de lugar, claramente irritado com a situação. O protagonista continua olhando para a paisagem, enquanto o policial pede que ele fique de olho em sua filha, já que suas universidades são próximas. Shen, sem hesitar, responde que cuidará bem de Xiao, surpreendendo Gao, que está por perto. O ônibus segue em alta velocidade pela rodovia ensolarada, sem fazer paradas. Zibo reclama do novo assento porque a cortina está quebrada e ainda faltam 5 horas de viagem. Shen pede ao motorista que arranje um protetor para o amigo, pois ele não aguentaria tanto tempo sob o sol. Em seguida, avisa Xiao que está muito claro e comenta que acordou cedo, então agora vai dormir. Ele fecha os olhos, e Xiao acredita que essa é apenas uma desculpa para evitar conversar com ela. Insatisfeita, ela se afasta um pouco, mas, de repente, Shen encosta a cabeça em seu ombro e, de fato, adormece. Enquanto isso, o pai de Xiao sente que algo está errado. Assim que sua filha embarca, o ônibus continua acelerando pela rodovia sem diminuir a velocidade. Depois de um tempo, o veículo se aproxima de uma ponte, e ao longe, um barco pode ser visto na água. Os passageiros começam a gritar animados, dizendo que é a ponte do Yangtze, o que acaba despertando o protagonista. Ele olha sonolento pela janela, mas logo é atraído pelo olhar atento de Xiao. Shen a observa com interesse, percebendo que, de perto, ela é ainda mais bonita do que lembrava.